Boa noite a todos. Eu quero começar agradecendo pelo convite. A gente fica até emocionado, porque essa é uma casa tão acolhedora, tão gostosa. Em um momento que eu precisei, aqui em Maricá, essa casa me acolheu de braços abertos. E é uma delícia estar aqui, é uma delícia receber o carinho de vocês, os abraços. É uma delícia estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Às vezes a gente não tem, eu não tinha muita noção, né, que eu sempre frequentei casa pequena, então eu não tinha muita noção de espaço. Quando eu fui para uma casa grande, que lá no Jefa é uma casa grande, né, ainda do governador, e a gente fica sentindo falta disso, sabe? É muita gente entrando, saindo, são vários grupos de estudo, são vários grupos de trabalho, e a gente não se conhece a todos, a gente não tem essa oportunidade de trocar com todos, e faz muita falta. Então, obrigada. Para hoje, nós escolhemos o tema Parábola dos Dois Filhos. Essa parábola, por muito tempo, eu não sei em outras religiões, mas por muito tempo ela foi mantida com um nome, com o título de Parábola do Filho Pródigo. Não sei hoje se as outras religiões já reviram essa nomenclatura. O Espiritismo, sim. Hoje o Espiritismo trabalha com o nome, a Parábola dos Dois Filhos, ou também com a parábola, com o nome de Parábola do Pai Misericordioso, né? Porque são os três personagens que a gente encontra nessa parábola. Para a gente começar, eu só queria ler lá rapidinho do Evangelho do Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias, rapidinho, coisa rápida. Parábola dos Dois Filhos. E disse, só um momento, eu vou ter que horas? 7 horas. 7 horas. Pode passar. Não é eu falo um pouquinho. E disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai, pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se para uma região distante. E lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidade, e partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse, quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães e eu aqui pereço de fome? Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos, trazei a principal estola e vesti-lo, dai um anel para a sua mão e sandália para os pés. Trazei um novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos, comendo, porque eis meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando os servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse, o teu irmão chegou e teu pai sacrificou um novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu
pai, porém, saindo, exortava. Em resposta, seu pai disse: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu. E nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele um novilho cevado. Ele, porém, me disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Essa parábola eu considero uma das mais bonitas que Jesus nos contou. Durante um tempo, nós estudamos e ouvimos estudos apenas sobre o filho pródigo. Só que hoje ela vai nos mostrar três personagens. Ela vem nos mostrar três personagens. Hoje a gente já tem esse entendimento maior dos três personagens, que é o pai, que está simbolizando a figura de Deus, que é a misericórdia suprema, a justiça, a bondade e o amor supremo. O irmão mais novo, que vai embora, que pede a herança para o pai, e o irmão mais velho que ficou ali com o pai. Então, esse irmão mais novo, ele faz algumas coisas. A gente, quando para estudar essa parábola, a gente fica pensando assim: meu Deus do céu, quem será que eu sou? Quem será que eu sou? Será que eu sou o filho pródigo? Será que eu sou o filho mais velho? Quem será que sou eu nessa parábola? Porque aí Jesus estava falando da gente. Jesus estava falando sobre a humanidade. Ele explicou, ele nos exemplificou com essas duas figuras os dois lados da humanidade, que é o lado pródigo, é aquele lado que vai, que gasta tudo que tem, e o lado avarento. E aí, quando o filho foi embora e resolveu pedir para o pai a parte da herança, que não era comum naquela época, nem é comum nos dias de hoje, né? Um filho pedir para o pai em vida a sua parte na herança, mas o pai ainda assim, olha a bondade de Deus, olha o respeito que Deus tem por cada um de nós. O filho chega, vira para o pai e fala assim: pai, me dá a minha parte na herança, porque eu estou entediado aqui, eu quero viver as coisas do mundo, eu quero as coisas que o mundo pode me dar, eu não quero mais ficar aqui. Foi o que o filho falou para o pai: eu não quero mais ficar aqui. E foi embora. Ele foi para um país distante, ele foi para uma região distante. Será também que esse estar junto do Pai não poderia ser uma simbologia para a nossa vida espiritual, em que nós estamos com Deus, nós estamos com a espiritualidade ali estudando, programando a nossa próxima encarnação, programando a nossa vida, e aí a gente vem para o país distante. A gente pega todos os bens que nós temos, que nós recebemos, e aí a gente volta para cá. Quando a gente volta para cá, aqui a parábola vai falar, ao pé da letra, dos bens materiais, que ele saiu e dissipou tudo. Ele acabou com tudo aquilo que ele tinha recebido. Mas nós podemos trazer para o nosso dia a dia, para os bens que a gente traz conosco quando reencarnamos. Todas as nossas aptidões, todas as nossas características, nossas qualidades positivas que a gente traz, a gente faz aquele planejamento todo, a espiritualidade nos auxilia, a gente vem
com a programação certinha, e a gente chega aqui e muitas vezes a gente acaba dissipando esses bens, esses dons que a gente recebeu. E aí o filho foi, dissipou todos os bens, acabou tudo. Só que, diferente do que muitas pessoas acreditam, o filho pródigo, ele não era preguiçoso. Quando ele percebeu que ele não tinha mais os bens, ele foi em busca do trabalho. Antes dele se voltar para o pai, ele estava com o pai, pediu para ir embora, foi embora, abandonou o pai, dissipou todos os seus bens e ainda antes de voltar para o pai, ele foi em mais uma tentativa. Não, então peraí, deixa eu trabalhar. E aí ele foi trabalhar com o quê, gente? Ele foi cuidar de quê? Porcos. A gente sabe que na cultura judaica o porco é considerado algo sujo, né? E ele vai cuidar dos porcos. E quando ele vai cuidar dos porcos, o Haroldo nos conta, ele usa a palavra alfarrobas, que é um tipo de vagem. Ele diz que existem dois tipos de alfarrobas, que é aquela que é dura, cheia de espinhos e que não dá para se alimentar dela, e a outra que eles ofereciam, que era aquela mais gostosa, que dava para se alimentar. E aí ele fala, Jesus fala que o filho pródigo queria se alimentar daquelas vagens, daquelas alfarrobas. Só que as pessoas não davam a ele. Aí, recapitulando, ele foi, pegou o dinheiro, dissipou, pegou os bens dele, dissipou, foi trabalhar, foi tentar consertar por ele mesmo, foi trabalhar. Quando ele chega para trabalhar, que veio aquela fome, né? E ele foi trabalhar, que ele pede para se alimentar do alimento do porco. Gente, esse é o fundo do poço. Não tinha como piorar, né? Então ele chegou naquele momento de fundo do poço, em que nada podia ser pior do que aquilo. E aí ele para, peraí, eu estou aqui passando por isso, nessa dificuldade toda, nessa humilhação toda. Os servos do meu pai se alimentam com pães. Então aí ele começou a traçar um plano na cabeça dele para o retorno. Só que nesse retorno, já não vai voltar mais para casa aquele filho impetuoso, aquele filho orgulhoso, aquele filho que tinha sede de conhecer todas as coisas. Vai voltar um filho humilde, vai voltar um filho arrasado pelas humilhações da vida. Um filho que chegou, que conheceu o pior que o mundo poderia dar. É aquele filho envergonhado que volta. E aí ele traça um plano. Não, eu vou chegar no meu pai, vou falar: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço mais ser chamado teu filho, me acolhe como um servo seu. E ele foi, levantou, ele percebeu o erro que ele fez, traçou o plano, levantou e foi. Ao chegar, quando estava chegando na fazenda do pai, o pai o avistou de longe. O pai misericordioso, a terceira personagem, ou a primeira, né? Não importando a ordem, é a personagem maior dessa história. O pai, ao enxergar, sai de casa, corre, vai ao encontro do filho,
beija o filho repetidamente, e o filho ali tentando falar aquele negócio, aquela frase que ele ensaiou, e o pai nem permite que ele, antes dele falar qualquer coisa, o pai já está ali com o seu amor, com a sua misericórdia. Já está abraçando, já está falando, já está feliz. E aí o filho fala, o filho vai dar a explicação para o pai, e o pai já fala, olha, é como se o pai não estivesse ouvindo. Olha, traz um anel, traz um manto novo para ele. Traz um anel e coloca no dedo dele sandálias novas. Esse manto novo, essa roupa nova, esse renascer nosso, é como se ele despisse aquele homem velho, porque ele fala, é necessário que nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Para aquela sociedade ele estava morto e agora ele reviveu. Então traz um manto para ele. Traz um anel, porque a aliança que eu vou fazer com ele agora é uma aliança diferente. Traz as sandálias, porque o caminho dele, o caminho que ele vai traçar de agora para frente, é um caminho melhor, é um caminho diferente. Nada a ver com reencarnação, né? Nada a ver, manto novo, aliança, o manto novo, corpo novo, aliança, o nosso compromisso, a gente retornou para a casa do Pai. Então a gente retorna da mesma forma, a cabeça abaixada, a triste. E aí vem a espiritualidade e nos abraça e nos acolhe. Não pergunta, não julga, não faz julgamento. Olha, Fernanda, vou te contar, hein? Você deu trabalho nessa vida. Você foi demais, estava ali do teu lado, mas tinha hora que eu queria sair. Não vou mentir para você. A espiritualidade não vai falar isso para mim, graças a Deus eu espero que não. Eu sei que eu dou trabalho, eu acho até que na próxima vida, acho que ele já vai pendurar a chuteirinha dele, não, manda outro, Jesus, que isso aqui está muito difícil. Então não tem julgamento, é o abraço, é a acolhida, seja bem-vindo novamente. Só que Deus, esse Pai misericordioso, Ele quer que a gente refaça os nossos caminhos. Ele quer que a gente repare aquilo de errado que fizemos, não é? Então, meu filho, vem cá, abraça, vamos festejar, vamos matar um novilho. Lógico que isso não vai acontecer na espiritualidade, mas vamos festejar. Toma aqui uma aguinha fluidificada, uma sopinha fluidificada, dependendo do grau que a gente chegar lá, né? Vem cá, fica aqui com a gente, venha se curar, mas toma aqui, sua mantinha, seu manto novo. Vamos planejar novamente? Vamos fazer uma nova aliança? Vamos calçar esses pezinhos porque os espinhos virão? Vamos lá? E a gente, cheio de alegria, sem ter esperado aquilo, porque a gente já volta para a espiritualidade cheia de culpa. A gente aqui já vive com a culpa. A gente tem uma dificuldade muito grande de não tê-la como companheira ao lado da nossa cama quando a gente vai deitar e quando a gente levanta. Imagina quando a gente retornar à espiritualidade. No livro Os Mensageiros, e esse de André Luiz foi o livro que assim, mais me causou e mais me causa até hoje um medinho. Que naquele momento em que André Luiz está reunido com outros espíritos, eu sempre falo isso, dos Mensageiros, ele está reunido com os outros espíritos, e aí é o momento dos espíritos
falidos, dos espíritos falidos. São espíritos que retornam, que vieram para a Terra, com missões, com tarefas específicas, mas que caíram, tiveram quedas absurdas nas suas tarefas. Porque deixou-se guiar pelo orgulho, pelo egoísmo, deixou-se guiar pelas coisas, pelos atrativos do mundo, que o mundo quase não tem atrativo, né? O mundo quase não oferece nada pra gente. É muito fácil reencarnar aqui no planeta Terra, é muito fácil levar tudo adiante, o reencarnatório adiante, é muito fácil, né? Então, nesse livro, André Luiz vai tendo contato com vários espíritos que faliram nas suas tarefas, mas mesmo assim estavam ali reunidos, se preparando para uma nova existência que viria, né? Estudando para se melhorar, para não cair novamente. Então, essa é uma parte de nós. É a parte em que nós somos pródigos, em que a gente vem dar um trabalho danado para a espiritualidade. E assim, eu estou falando para vocês, só que a primeira que escuta sou eu. E é muito difícil a gente vir fazer um estudo, não porque seja difícil falar, não é fácil, mas porque é muito mais difícil, porque quando a gente fala, a gente tem a nossa orelha puxada. Enquanto a gente está ali estudando para fazer, a nossa orelha está sendo puxada a todo momento. Eu lembro que tem uma história de Gandhi, em que uma mulher chega para Gandhi e fala assim: fala para o meu filho não comer açúcar. O meu filho come muito açúcar. E o Gandhi vira para mim e fala assim: tá bom, volta daqui a uma semana. Aí ela, tá bom. Quando foi? Uma semana depois, ela foi, levou o filho. Aí ela falou: aqui, ó, trouxe meu filho. Fala para ele não comer açúcar. Aí ele vira para o filho dela e fala assim: não come açúcar. Aí ela, ué, não estou entendendo. Por que você me fez vir aqui só para isso? Você não poderia ter falado lá atrás com ele para ele não comer açúcar? E o Gandhi falou: não poderia não. Eu comia açúcar. Como é que eu posso falar para alguém não fazer aquilo que eu faço? Então, quando a gente foi fazer estudo, é muito difícil. Porque a gente fala, infelizmente, de coisas que a gente ainda não consegue fazer. Se a gente conseguisse, a gente também não estava aqui mais, né? Estávamos em outros planetas mais evoluídos. Mas ainda assim, é doloroso demais. Porque vai lá o dedinho lá na nossa ferida. Vai lá. O que você está dissipando? O que você está jogando fora? Quais são os dons que você recebeu? E aí cada um responde para si, porque eu sei quais são os dons que eu recebi e que eu desperdiço. E aí a gente fica, caramba. Mas esse da parábola, ele volta-se, ele cai em si. E eu já falei uma vez aqui no estudo, esse momento de cair em si é o momento da virada de chave. É o momento em que a gente muda de postura. O que não pode acontecer, a gente caiu em si, teve noção das coisas, aí depois a gente volta a fazer novamente aquilo que a gente estava fazendo antes. É o que não pode, o que não deve acontecer. Eu não estou dizendo que não acontece, porque acontece. A gente tem consciência que está errando, tem consciência que a espiritualidade está ali olhando para a gente assim, e a gente continua fazendo. É difícil. E aí, por outro lado, Jesus nos apresenta o outro filho. Um é dissipador dos bens
E o outro é aquele filho que está com o pai o tempo inteiro. Deixa eu só pegar aqui. Porque eu falo demais e aí eu me perco depois naquilo que eu tinha planejado. Deixa eu só o nome do roteiro aqui. No livro Pão Nosso, Emmanuel vai falar um pouco sobre isso também. Ele fala o seguinte: examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais dos fechinhos do mundo. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram apilhados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente a imaginação e a sensibilidade em aventuras mesquinhas, caindo ao final nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte, vemos os dissipadores dos bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidade. E quando a gente vai ver, não que seja tarde demais, porque nunca é tarde demais para Deus. O que é tarde demais diante da imensidade do tempo? O que é tarde demais? Só que a gente vai colhendo mais dores, mais coisas a resgatar. E aí o outro filho, quando o irmão chega, o pai está lá todo feliz, e aí ele fala assim: ué, o que está acontecendo aqui? Chamou o servo: vem cá, o que está acontecendo aí? Que bagunça é essa? A pergunta chegou. E aí nos chama a atenção que, em momento nenhum, o filho mais velho falou assim: ai, que legal, meu irmão voltou, meu irmão foi embora e agora ele está de volta. Em momento nenhum o irmão mais velho faz isso. Ele, ao contrário, ele bate o pé, fala: não vou entrar. Diferente da gente, né? A gente não faz isso não. Eu não faço. Não vou entrar. E aí, mais uma vez, quem tem que ir ao encontro, sair de onde estava e ir ao encontro é o pai. Mais uma vez é o pai quem vai. O pai poderia ter mandado qualquer servo. Fala lá para aquele menino entrar, pelo amor de Deus, olha a palhaçada dele, essa hora da noite, que isso, manda entrar. O pai foi. E aí o pai tentou convencer aquele filho. Emmanuel vai dizer que aquele filho que ficara com o pai, ele se comportava muito mais como um servo do que como um filho. Ele fala: eu estou aqui trabalhando para você. Esse tempo todo eu estou aqui trabalhando para você. Eu não saí do teu lado. Eu não pedi a minha parte na herança. Eu não fui embora. Eu não dou trabalho. E aí, quando vem esse daí, que fez tudo de errado, você mata o novinho para ele? E o pai ali tentando explicar ainda o porquê que tinha feito. E ele não entende. Então, o filho mais velho, ele vem para simbolizar uma outra parte da humanidade. A parte avarenta, a parte egoísta,
a parte que quer privilégios e atenção especial. Poxa, eu venho para a casa espírita todo sábado. Eu participo do passe, trabalho na sala mediúnica, na mesa mediúnica, ou vou para a igreja, né? Todo domingo, enfim. E aquela pessoa ali que só faz besteira, está bem de vida. Aquela pessoa ali, Deus vai perdoar? Como assim? Alguns dias atrás, umas semanas atrás, nós estávamos em uma conversa. E nessa conversa, nós ouvimos que Deus não perdoava certo tipo de pecado. E aí nós questionamos, mas como assim? Como assim? Fala para mim. O que para nós é pecado? O que é mais fácil Deus perdoar? Um assassinato? Ou, não sei, não quero colocar tema polêmico aqui, ou uma coisa menor, vamos colocar assim. Quem somos nós para dizer o que Deus deve ou não deve fazer? Quem somos nós para dizer, para julgar o outro? E a gente julga. A gente julga, a gente dá a sentença sem direito a advogado de defesa. A gente julga. Chega aquele nosso irmão que é difícil, como se nós não fôssemos, que faz determinada coisa, e aí a gente fala assim, mas esse aí vai ficar no fogo do inferno, vai arder no fogo do inferno eternamente. Eu sempre lembro desse exemplo de quando eu li A Cabana. Acho que todo mundo aqui já viu o filme, né? Eu não vi o filme porque quando eu leio o livro eu não gosto de assistir ao filme, porque eu sempre tenho decepções com o filme. E aí nesse livro, o rapaz tem uma filha assassinada, e aí chega um momento que ele vai para a cabana, ele encontra ali a Trindade Divina, e ele pergunta, ele está de frente para o juiz, e o juiz pergunta para ele assim, o que você quer que eu faça com essa pessoa que assassinou sua filha? E ele fala, inferno. Eu quero fogo do inferno, eu quero que ele queime para sempre. E ainda é pouco. E aí o juiz fala assim, tá bom então. Os pais. Eu acho que ele tinha 5 filhos, se não me engano, já faz o tempo que eu li. Esses 5 filhos que você tem, faz o favor então. Escolha 2 para queimar no fogo do inferno. E ele fala, ele cai aos em prantos, e fala, não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E aí o juiz fala para ele, você, que é um ser humano, que conhece o amor milésimo, não consegue colocar 2 de seus filhos no inferno? Eu só estou pedindo 2, eu não estou pedindo 5, eu estou pedindo 2. Como é que você quer que Deus faça isso? Como você quer que Deus faça? Então, como eu disse anteriormente, a gente julga e condena. Lembra quando o filho pródigo chegou, o pai perguntou para ele em algum momento, onde é que você estava? O que você estava fazendo? Mas gastou o dinheiro como? Mas como é que foi? Né? O pai não pergunta
nada disso. Certa vez perguntaram para mim: Fernanda, Deus perdoa? Deus perdoa? Acho que a gente já falou isso aqui também. Deus perdoa? E eu fiquei pensando: perdoa. Aí a pessoa muito sábia virou para mim e falou assim: você acha mesmo que Deus perdoa? Eu acho assim, me sentindo, né? Ele virou para mim e falou assim: como é que Deus perdoa se Deus não condena? Como é que Deus perdoa se Ele não se sente ofendido? E aí eu fiquei quieta. Porque Jesus mostrou para a gente nessa parábola aqui. Ele mostrou um pai que não perguntou. Ele mostrou um pai que em momento nenhum se sentiu ofendido porque o filho queria ir embora. Em momento nenhum o pai falou: eu não vou fazer porque você não é exemplo de filho. Ele não mostrou isso. Ele mostrou um Deus totalmente diferente daquele Deus de Moisés, que era amor sublime, é amor sublime, infinitamente, e que não julga e nem condena nenhum de nós. Mas o filho mais velho, sim. O filho mais velho, porque ele está do lado de Deus, ele quer ter atenção especial. É o céu para ele e o inferno para o outro. No Pão Nosso também, no centro, na leitura, o filho egoísta, o Emmanuel vai falar sobre isso também. Que aqui Jesus está mostrando os dois extremos da humanidade. Um que reside no esbanjamento das coisas, né, dos dons, e o outro na avareza. São duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. Ele fala que a gente no começo enxergava só aquele que abandonou o lar materno, a fim de viver as coisas da terra. Só que hoje a gente já vê aquele outro irmão que ficou ali, quietinho na casa do pai, sem a menor repreensão. E ele fala que esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre por meio da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Então, ele não foi para o mundo. Ele ficou ali. Mas antes, se ele tivesse ido para o mundo, vai para o mundo também. Vai viver as coisas do mundo, vai ver as coisas do mundo também. Porque ele não foi, mas ele era amargo, ele era seco. E ele julgava aquele que fazia. Talvez ele não tivesse ido para o mundo por preguiça. Talvez a gente não vá para o mundo por conta... Qual é a palavra que eu sempre uso? Me faltou a palavra agora. Da trava que nós temos. Talvez hoje eu falo muito que o espiritismo para mim é uma trava. E eu preciso dessa trava. E quantos de nós precisamos da trava ainda? Quantos de nós precisamos estar ali, com a rédea sempre puxada? Porque se soltar demais, a gente se perde. Não sei se é o caso de vocês, mas esse é o meu caso. Se soltar demais, eu ouvi certa vez que, estava até comentando nesse caso outro dia, que eu era muito dependente do espiritismo. Ouvi de forma pejorativa, né? Talvez seja de forma, talvez realmente não seja uma coisa legal, né? Você ser dependente demais. Mas eu concordei na época e concordo hoje ainda, porque é algo que eu preciso para não ser pior do que eu sou. E quantas vezes tem uma historinha de Chico também, que uma senhora chega para ele e fala assim: Chico, meu marido Chico é um homem maravilhoso. É um homem caridoso, é um
um homem que faz o bem para todo mundo, é um homem muito legal, todo mundo gosta dele, é um homem maravilhoso, ele só tem um defeito. Aí o Chico, e qual é, minha irmã? Ele não é espírita. Aí ele falou, graças a Deus, ele não precisa do espiritismo para ser nada disso. Ele não precisa da religião para ser nada disso. Ele é bom naturalmente. E quantos de nós precisamos dessa trava moral para a gente tentar ser bom? Para a gente tentar, toda vez eu dou beijo nisso aqui, para a gente tentar não fazer, ou como o filho pródigo, é só tentar, tá? É só tentar. A gente está nas tentativas e nos erros e nos erros. Ou não ser igual ao filho pródigo, ou não ser igual ao filho mais velho. Só que, no estudo eu perguntei, vamos lá, vamos delimitar aqui, o que você é? E eu não tive resposta. Entre o filho pródigo e o filho avarento, o filho mais velho, quem é você nessa história? Quem é você na fila do pão? Da parábola? E você não teve resposta. Eu, pelo menos, não tive. Era melhor a minha vaidade, quando eu era mais nova, a minha vaidade me falava que eu era filha pródiga. E eu adorava. Que é uma palavra super bonita, né? Linda, que fala sobre reajuste. Eu falava assim, gente, sobre a filha pródiga. E aí vem a maturidade, vem o espiritismo que te coloca no teu lugar. Ah, é? Você é? E quando você olha para as pessoas que estão cometendo erros ainda, e você julga. E quando você olha para o irmão que não tem o mesmo, não tem acesso ao mesmo ensinamento que você teve, e você condena. É mesmo? Você é a pródiga? Ou você está mais para a avarenta? Porque Emmanuel nos fala também que no filho pródigo já existe ali uma mudança. Já existe ali, né, uma tentativa, um sentimento de querer mudar. Já existe nele. Ele gastou tudo e talvez por isso a gente se identifique com ele. Mas ele caiu em si. E ele já quer mudar. Enquanto o outro avarento está lá na avareza, sem ter consciência dele. Sem saber que ele faz aquilo. E aí eu me vi sendo também avarenta. Eu me vi fazendo coisas que eu não tinha consciência delas. E aí dói. Mas a gente é sem vergonha, né? A gente ganha consciência, daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Aí a gente fala, meu Deus. Acho que todo mundo aqui viu Os Mensageiros 2, né? Nos cinemas, ou em casa, não sei. E aí o filme foge um pouquinho do livro, né? Foge um pouquinho, por isso que eu não gosto muito, mas Espiritismo a gente abre uma exceção, a gente vai ver, né? Para valorizar o cinema nacional e valorizar também a nossa religião, a gente vai ver. E aí, lá no final, aquele espírito errante, aquele espírito, não é errante porque nós somos, mas aquele espírito que estava ali, que se comprazia no mal a vida inteira e voltou para a espiritualidade e ficou lá teimoso, orgulhoso, não parece nada com a gente, teimoso, orgulhoso ali um tempão, séculos depois, quando ele pede socorro, e essa parte é incrível, porque a gente sabe que é assim, né? Está escrito aqui que é assim, e ele pede socorro à espiritualidade. Opa, calma aí, que eu estou ouvindo alguma coisa.
Agora a pessoa está em condições de ser ajudado. Agora sim, ele vai ouvir a gente, ele vai enxergar a gente. André Luiz fala que, também fala que aconteceu com ele, né? Que a espiritualidade sempre estava do lado dele. Só que como ele estava tão envolto aos problemas, ele não via nem ouvia. Quando a carapuça do orgulho caiu, da vaidade, e que ele não aguentava mais aquele sofrimento, e que ele fez uma prece, a espiritualidade pôde agir. Então é mais uma lição dessa parábola. Porque o Pai, esse Pai, ele não vai atrás da gente para tolher o nosso livre-arbítrio. Ele não virou para o filho e impediu que o filho fosse. Ele não fez isso. E ele também não tentou impor ao filho mais velho a vontade dele. Ele saiu e foi explicar o porquê. Então, esse pai, ele não vai nos forçar a nada. Muito pelo contrário. A gente sabe, né, que na literatura espírita a gente sabe que, às vezes, o nosso livre-arbítrio é tolhido um pouquinho, mas para o nosso próprio bem. E esse pai, ele respeita o nosso tempo. E foi isso que Jesus nos mostrou nessa parábola. Além da humanidade muito bem representada por esses dois espíritos, por esses dois filhos, ele mostra esse Pai misericordioso. E eu falei há pouco que quando eu fui me perguntar quem eu era nessa história, que eu não sabia responder, o Emmanuel, em Palavra de Vida Eterna, ele diz o porquê que a gente não consegue responder. Porque nós, né, nós somos bons e ruins ao mesmo tempo. Nós somos sombra e luz. Nós estamos juntos e distantes do Pai ao mesmo tempo. Nós somos justos e injustos. Porque nem todo aquele que está dissipando, nem todos nós, melhor dizendo, que estamos dissipando os bens que recebemos, somos ruins. Nem todos nós que somos egoístas e avarentos, também somos ruins. A gente pode ser péssimo em determinada coisa. No trabalho, a gente pode ser pessoa péssima. Mas, como pessoa, para sair, para conversar, para falar besteira, a gente pode ser gente boa demais. Para ajudar o outro. Né? Às vezes a gente olha, fulano não tem religião. Fulano é ateu. Só que fulano é dotado de um amor imenso pela humanidade e pelo outro. E só porque ele é ateu, ele é indigno das promessas? Ele é indigno de Deus? Deus não o ama? Ou só porque fulano eu não me recordo qual foi o espírito, acho que foi Lázaro, que falou no Evangelho, que até o criminoso, até o assassino é capaz de amar alguém. Ele tem dentro do coração dele o germe do amor. Até a pior pessoa que a gente possa imaginar também tem um pedacinho de luz dentro dela. E assim somos nós. Dependentes totalmente do amor de Deus. E quanto a nós espíritas, o que nós estamos fazendo? Por que nós estamos aqui? Qual é a finalidade da nossa existência? Qual é a finalidade do bem que a gente pode fazer para o outro? A gente está fazendo bem porque é natural para a gente? Ou a gente está fazendo bem porque a gente está esperando alguma coisa em troca?
porque aquele filho egoísta, ele estava ali ao lado do pai o tempo todo, porém, esperando coisas em troca. Será que a gente está aqui esperando um bônus hora? Faz tal coisa, a gente costuma brincar. Ih, caramba, fulano fez, fulano ajudou na sopa hoje, caramba, hein? Somou aí 10 bônus horas. Ajudou, fez uma roupinha para o recém-nascido, fez um enxoval, ganhou 20 bônus horas. A gente vai fazendo os cálculos, né? Quando chegar lá na espiritualidade, a gente vai com o cálculo pronto. Mas peraí, eu fiz isso, por que eu tenho que ficar aqui? Aí eles vão perguntar para a gente, mas você fez desinteressadamente ou porque você estava esperando em troca? Porque fazer esperando em troca não é nulo. Não é nulo, porque a gente já está fazendo. Porém, não é a mesma coisa que fazer desinteressadamente, né? Então, eu agradeço a paciência de todos. Agradeço a misericórdia de todos, os ouvidos de todos. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Certamente todos nós teremos belas reflexões para fazer nesta semana. Vamos então passar para o segundo momento, que é o momento dos passes. Pedimos para os companheiros que vão trabalhar nos passes que possam